Boa tarde, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo maravilhosamente bem? Eu espero que sim, do fundo do meu coração. Ok. Can I put my balls in your jaws? Balls in your jaws. Can I? Can I? Can I? Can I? Can I put my balls in your jaws? Pessoal, que semana! Que semana abençoada, meu Deus do céu. Eu preciso dizer que essa semana foi uma semana merda, ok? Foi uma semana em que eu acho que todos os dias da semana eu olhei no espelho e falei assim, meu Deus do céu, não pode ficar mais cocô do que isso. Tudo tava um grande cocô, eu tava um grande cocô, a semana tava um grande cocô, clima tava um grande cocô, ok? Tava tudo horrível e a semana pra mim foi uma merda. Já iniciando de forma positiva, a semana foi uma bosta. E eu não sei como que é pra vocês essa questão da semana às vezes tá uma merda e tudo mais, mas é que pra mim sempre que a semana tá uma merda, sempre que a semana tá uma merda, sem exceção, eu acho algum detalhe da minha aparência que provavelmente já tava lá muito antes da minha semana ter ficado ruim, mas que quando a semana tá começando a ficar ruim eu começo a perceber esse detalhe. E essa semana o detalhe que me atingiu foi que eu achei que eu tava ficando calvo. E detalhe, eu não tô ficando calvo, pelo menos não tem nenhuma característica minha que tá mostrando que eu estou ficando calvo, mas eu cismei na frente do espelho que eu tava ficando calvo, ok? E não só isso, se você olhar a minha galeria do celular, tem pelo menos umas 40 fotos que eu fiquei tirando assim de cima do couro da minha cabeça, porque eu fiquei pensando assim, mano, será que eu tô ficando calvo? Será que eu tô ficando calvo? E eu não tô ficando calvo. Mas é que naquele dia eu fiquei pensando assim, eu tô ficando calvo. Nada poderia piorar, mas piorou. Porque eu achei que eu tava ficando calvo. E sabe por que eu achei que eu tava ficando calvo? É porque como eu reparto meu cabelo no meio, geralmente o meio ele fica tipo assim, levantado, aí tipo o cabelo ele vai assim, né? Tipo, ele faz um arco. E nessa parte que levanta, ela faz o linho do couro da cabeça. E eu fiquei pensando assim, caraca, será que eu não tô ficando calvo? Mas na verdade é um negócio normal, porque só tá separando, enfim. Aproveitando que eu entrei nesse negócio de detalhes e um aspecto completamente tóxico da minha personalidade, vocês também não têm medo, assim, de pensar que vocês são fedidos e que vocês não sabem? Sabe? Tipo, de você achar, será que eu sou fedido e eu não sei? E geralmente quando você fala assim, tipo, de você achar que você é fedido e você não sabe, eu friso em dois aspectos. Tá? Eu já vou comentar aqui. O primeiro é bafo. Posso dar um take aqui? O meu take é: a pessoa que acha que não tem bafo e que é confiante de que não tem bafo, tem bafo. Mas eu vou explicar aqui, ok? Na minha cabeça, o processo para você não ter bafo e você ser uma pessoa cheirosa, com uma higiene bucal cheirosa, você tem que ter, obrigatoriamente, você tem que ter medo de ter bafo. Ok? Se você é uma pessoa que não tem medo de ter bafo, você tem bafo. Sem discussão, ok? Não quero nem conversar com você. Tá? Você pode falar assim, ah, mas é que eu sou muito confiante na minha limpeza. Ok, existem exceções, tá? Às vezes você é tão confiante na sua limpeza bucal que você fala, não tem como eu ter bafo. Mas eu sou uma pessoa que, tipo, eu tenho uma higiene bucal muito boa e mesmo assim eu sempre fico pensando, será que eu tô com bafo? Não sei. E eu acho que é esse detalhe, esse medo de ter bafo que me faz cada vez mais querer ter uma higiene bucal melhor e maior, com mais quantidade, com mais intensidade, porque eu fico pensando, será que a minha boca ela tá se acostumando com a limpeza que eu tô fazendo? E às vezes eu faço uma limpeza assim, tipo, que eu acho que é boa, mas a minha boca ela já se acostumou e cada vez mais eu tenho que fazer uma limpeza cada vez maior. Não sei se você entendeu. Ter que fazer uma limpeza cada vez maior, porque eu acho que a minha boca ela se acostuma e eu tenho muito medo de ter bafo. Então, o meu hot take é, se você não tem medo de ter bafo, você tem bafo. Outra coisa também que eu tenho bastante medo, por favor, gente, eu não quero julgamento no que eu vou falar aqui, mas é um medo genuíno, e eu não sei se eu falar aqui eu vou despertar esse medo em vocês, mas é que... Caralho, que merda. Cara, que medo merda, mas isso é verdade. Um medo que eu tenho é, será que se um dia acontecer uma situação, ok? E eu sem querer durante a noite, e eu sem querer durante a noite eu fazer xixi na calça. Quando eu acordar, eu vou saber que eu fiz xixi na calça? Porque quando a gente cresce, é natural, tipo assim, quando você é criança, você acaba fazendo xixi na calça por alguns motivos e tudo mais, e quando você cresce, é uma coisa que você perde, né? Você começou a crescer, você para de fazer xixi na calça. Assim eu espero. Se acontecer de um dia eu fazer xixi na calça, será que o meu corpo ainda vai lembrar de tipo assim, qual que é o cheiro de xixi na calça? Porque tem muito aquele negócio assim do seu corpo, ele tá tão acostumado com do seu corpo, ele tá tão acostumado com o seu cheiro, que às vezes você tem um cheiro que é desagradável pros outros, mas que pra você é normal porque seu corpo ele se acostumou. Será que se eu fizer xixi na calça alguma vez, o meu corpo ele vai estar acostumado com o cheiro do meu xixi e eu não vou perceber e eu vou sair de casa com cheiro de xixi? E tipo, eu penso, enfim, eu não quero ficar trazendo esse tipo de medo pra vocês, mas é o tipo de questionamento, tá? Então, se algum dia alguém falar assim, Ian, eu acompanho você e eu gosto muito do seu canal, posso tirar uma foto com você e eu e você chegar perto de mim e eu tiver com um cheiro insuportável de xixi,
saiba que eu não tenho culpa. Enfim, eu posso estar ficando muito maluco aqui falando desses negócios, mas teve uma situação que me despertou um certo desconforto, que foi uma vez que eu tinha um perfume, né, que era um perfume assim, que tipo, era relativamente muito forte. Né? Relativamente. E, tipo, eu gostava de passar esse perfume e eu fazia assim, tipo, eu passava de um lado e passava do outro, 2 borrifadas, tá? Uma vez eu tinha passado 2 borrifadas e eu fui esperar, eu fui esperar o ônibus. E no que eu cheguei no ponto de ônibus, tinha alguns velhos ali. Eu tinha passado esse perfume e eu sentei perto desse velho. Ele levantou e ele foi para outro lado. E eu fiquei pensando assim, será que eu tô muito perfumado? Será que o meu perfume ele tá muito forte? Tá muito forte pra você? Velho. Eu tô cheiroso demais pra você? É isso que você quer me dizer? E depois dessa situação, eu não vou mentir, eu fiquei extremamente preocupado, que toda vez que eu passo perfume, eu penso assim, será que eu não tô passando demais? Será que eu não tô cheiroso demais pras pessoas ao ponto de tá fedido de tão cheiroso que tá? Viu? É esse tipo de coisa que passa na mente de quem é tímido. Mas enfim, pessoal, que nem eu comentei com vocês, essa semana ela foi uma semana meio ruim pra mim. Ela foi uma semana assim, tipo, meio depressiva. Não queria trazer depressão, jogar depressão aqui pra vocês, ok? Espirrando depressão na cara de vocês. Eu não sei, eu acho que o mundo ele teve tanto acontecimento essas últimas semanas, que eu acho que isso entrou na minha cabeça de uma forma que eu fiquei, tipo assim, meio maluco. Eu fiquei, tipo, tanta coisa acontecendo, tanta coisa que eu preciso fazer, tanta coisa que eu preciso ser. O que eu faço? Eu não sou ninguém, eu vou morrer sozinho. E eu acho que eu cheguei num momento que eu fiquei assim, cara, será que o que eu tô fazendo é certo e tudo mais? E eu quero jogar esse tipo de culpa, tá? Eu quero jogar esse tipo de culpa de volta no celular. Não é um negócio absurdo, porque recentemente eu recebi alguns comentários de algumas pessoas falando que elas também têm essa mania de jogar culpa no celular. Quando a gente era criança, os nossos pais, eles tinham muita mania de falar que, tipo, qualquer coisa que a gente fazia, e a gente às vezes estava passando mal, às vezes a gente não conseguia dormir, a gente estava com medo e não sei o que, fazia xixi na cama. E os pais sempre falavam assim, mas é que isso é culpa do celular. E a gente ficava assim, não mãe, não é culpa do celular. Não é só uma fase, eu sou eu. E agora, pelo menos quando eu cresci, eu tento jogar todo tipo de culpa, todo tipo de coisa ruim sobre a minha personalidade, todos aqueles traços tóxicos da minha personalidade, eu jogo no celular. E eu acho que hoje eu cheguei num ponto tão absurdo da minha personalidade que eu começo a caçar um monte de detalhes que não tem nada a ver, só pra me culpar o celular. Eu reprovei em, sei lá, história, culpa do celular. O que tem a ver? Excesso de informação na minha cabeça, eu não consigo memorizar, culpa do celular. Eu vou ficar longe das redes sociais, vou tirar. Vou apagar a foto de perfil do meu WhatsApp, ok? Porque eu quero causar um drama, quero que os meus amigos mandem mensagem falando assim, meu Deus, Ian, o que aconteceu? E recentemente, uma coisa assim que volta e meia eu comento aqui nesse canal e tudo mais, que é que eu dei uma afastada, tipo, legal das redes sociais mesmo, assim, tipo, eu afastei num nível maior. De algumas redes sociais, outras eu aumentei, tipo, eu tava um equilíbrio ali, né? Mas eu dei uma afastada geral das redes sociais porque eu acho que é uma coisa que me ajuda bastante em diversos aspectos, que é muito aquela questão de eu não ter excesso de influência externa sobre as coisas que eu tô fazendo. E eu não digo assim que, tipo, você ter influências externas sobre o que você faz é uma coisa ruim, de uma forma geral, mas é o tipo de coisa assim que, tipo, faz você se perder muito no que você quer fazer. Porque tudo que você faz, você começa a pensar assim, nossa, mas tá todo mundo fazendo uma coisa diferente, será que eu tô fazendo a coisa certa e tudo mais? E eu comecei, tipo, recentemente a analisar esse tipo de coisa e como isso, tipo, me atrapalha a fazer um monte de coisa que eu já sabia fazer, que eu gosto de fazer e que naturalmente eu já iria fazer com a minha intuição. Só que esse excesso de internet, excesso de influências externas, começa a meio que atrapalhar, tipo, começa a entrar na frente do seu caminho e você fica, mano, mas será que eu tô fazendo certo? O que outras pessoas estão fazendo? Foda-se o que os outros estão fazendo. Foda-se o que eles estão fazendo, você tem que fazer o seu. E outra coisa também que eu comecei a observar bastante nas redes sociais, nesses últimos dias, assim, com uma intensidade muito maior, que é essa questão, tipo, de coisas reais e coisas falsas. Porque, assim, eu vou explicar direito. O que eu olho nas redes sociais hoje, quando eu vejo, assim, tipo, uma foto, uma coisa muito bonita e tudo mais, eu sempre fico pensando, cara, isso aqui não pode ser verdade. E, naturalmente, nada do que você vê na rede social que é bonito é real, tá? Às vezes você pode ver, tipo assim, uma foto de uma paisagem, você sabe que a foto ela foi mudada. Né? Tipo, você começa a pensar assim, não, mas essa foto aqui, ela foi mexida do contraste, ela foi mexida disso aqui, sabe? Tipo, o negócio de edição. E eu comecei a colocar isso na minha cabeça de, tipo, nada que é bonito na rede social é real e tudo que é ruim nas redes sociais é real. E geralmente é assim, tipo, você vê um negócio extremamente ruim, você olha e fala, cara, isso aqui é tão ruim, mas tão ruim que não tem como ser falso. É tão ruim, é tão merda o que tá acontecendo que você fala, cara, isso aqui só pode ser verdade. Cara, esse tipo de coisa te atrapalha num nível absurdo, pelo menos pra mim, atrapalha no nível estratosférico. Bonita essa palavra, né? Estratosférico. E por que eu digo isso? É porque tudo que eu olho que é extremamente ruim e eu acho que é real, e tudo que é bonito eu acho que é falso, meio que eu começo a jogar na minha cabeça aquele monte de negativismo, negacionismo,
coisas negativas, não sei como que fala, e eu começo a pensar assim, cara, o mundo ele só pode ser uma coisa muito ruim, e tudo que é bonito não é real. E também tem muito um direcionamento que você acha nas redes sociais, assim, tipo, com muita facilidade, que é muito aquela questão de você ter que seguir padrões e caminhos para você ser perfeito, e para você acertar as coisas. Sabe, tipo de, você tem que seguir isso aqui porque isso aqui é o certo, e você tem que se vestir assim, e você tem que falar assim, você tem que ter o seu cabelo assim, você tem que usar o tênis assim. E é tanta influência sobre a sua personalidade que você começa a achar que você tá tão desconexo e que você é uma pessoa extremamente errada por ter a sua própria personalidade e por você seguir a sua intuição. De volta falando de intuição aqui, de você achar que você tá errado porque você não tá nos padrões que a rede social coloca para as pessoas seguirem. Cara, esses dias eu vi um negócio assim que eu não vou mentir, eu fiquei extremamente triste, né? Muito triste mesmo. Foi uma das coisas que mais me deixou triste nos últimos dias. Sabe quando você entra no TikTok, você pode ver vídeos e você pode ver, tipo, vídeos foto, né? Que é tipo uma sequência de fotos contando uma narrativa e tudo mais. Aí eu vi, tipo, um desse TikTok de fotos e a primeira foto era tipo assim: meninas, o que tem de errado comigo? Aí a outra foto era tipo assim, uma selfie da pessoa. Tipo, dela pedindo ajuda para as outras meninas, para elas avisarem o que tinha de errado com ela. Cara, eu fiquei, meu Deus do céu, eu não vou mentir. Eu olhei aquele tipo de coisa e me deu um aperto no coração. Falei, cara, não faz isso não, cara. Não tem nada de errado com você. E foi um negócio que deu um aperto no coração. Falei, não, gente, por favor. Não tem nada de errado. O que tem na rede social é errado. O que existe no mundo real, não. E muitas pessoas, elas começaram a associar esse negócio de perfeição e como que eu tenho que ser, e se eu sou uma pessoa perfeita e tudo mais, muito ligado a namoro, né? Porque as pessoas, elas têm aquele negócio assim de, se eu sou uma pessoa tão bonita quanto as pessoas dizem, por que eu não tô namorando? E as pessoas começam a colocar na cabeça que você namorar não é um sinal de que você é uma pessoa com uma boa personalidade, é que você é uma pessoa bonita. E, obviamente, tem pessoas que são bonitas e têm uma boa personalidade e tudo mais, mas eu acho que o namoro ele tem que naturalmente, quase que 100% ser focado no que você é internamente, né? Ai, conversa cringe, meu Deus do céu, tudo mais. Mas não é verdade? Eu acho que assim, o namoro hoje ele é colocado num status de que se você namora é porque você é bonito e você, tipo, atingir um daqueles requisitos para ser aceito pelas pessoas. E é uma coisa que as pessoas têm que tirar da cabeça que perfeição não é namoro. Tá? Se você tá namorando, se você não tá namorando, não significa que você é perfeito, que você não tem defeitos, ou tipo, se você não está namorando, que você é uma pessoa cheia de imperfeições que ninguém quer você. Olha, eu vou dizer por mim, como que eu trato essa questão do namoro? Como que funciona para mim, né? Eu sou uma pessoa que eu sempre procuro esperar a situação acontecer, né? E a situação que eu digo é tipo assim, da vida guiar ao ponto de que uma situação perfeita aconteça para mim namorar com uma pessoa. Então eu sou o tipo de pessoa que eu não procuro, tipo, desesperadamente, preciso baixar Tinder. Já tive Tinder, tá? Eu não sou uma pessoa perfeita e tudo mais, calma aí. Moças, calma aí, que eu também tenho defeitos, tá? Eu já tive Tinder uma época da minha vida, graças a Deus eu não tenho mais. Graças a Deus eu me livrei disso aí, porque quanta gente estranha tem no Tinder. Desculpa falar isso aqui, mas meu Deus do céu, tem muita gente estranha lá. Só que eu sou o tipo de pessoa que hoje eu sou tipo assim, eu prefiro deixar a vida ela seguir o caminho que ela tem que seguir para que uma situação aconteça para me namorar. Então, se eu espero acontecer, como que eu posso dizer que eu sou uma pessoa ruim, eu sou uma pessoa com características grosseiras e tudo mais, que me impedem de ter um relacionamento, se eu sou uma pessoa que eu não procuro todos os dias um relacionamento, eu espero acontecer. Então hoje eu acho que as pessoas elas colocaram o namoro como se fosse um troféu, ou como se fosse tipo uma carteirada. Tipo, olha pra mim, eu sou perfeito, eu namoro. Eu acho que é um negócio estúpido, a gente tem que parar com esse tipo de coisa, tá? Namoro não é sinal de perfeição, falta de namoro não é sinal de que você é uma pessoa imperfeita. E o perigo da gente começar a namorar pensando muito nesse aspecto de você atingir esse status social é que você começa a se submeter a namorar com qualquer pessoa, e quando você namora com qualquer pessoa, ou você namora com uma pessoa assim que, tipo, não tem as mesmas visões de vida que você começa a se submeter a se encaixar no mundo dessa pessoa, porque você tem medo de ter que terminar um relacionamento e de você ter que procurar novamente, ou de você ficar, tipo assim, um tempo sem esse status de estou namorando, sou uma pessoa perfeita. Você se encolhe tanto, você, tipo, se poda tanto pra caber no mundo dessa pessoa que você tá namorando, só porque você quis namorar pra ter esse status, você começa a podar tanto a sua vida que você é uma pessoa infeliz, né? Eu digo que isso é sinônimo de infelicidade, você namorar ou você se casar com alguém que você não ama. Tem uma frase que eu escutei de uma youtuber que eu gosto bastante, que ela falou assim, é como se você pedisse pro arco-íris escolher uma cor.
Ai, meu Deus do céu, e que coisa cringe, cara, que coisa cringe. Eu sei. E esse é o relacionamento. Quando você é uma pessoa, tipo, muito complexa e você começa a se podar pra caber no mundo de uma pessoa, você acaba com toda a sua personalidade. Você acaba com a sua vida. Infelizmente, falei barras. Soltei o verbo, falei palavras quentes, desculpa estar falando esses assuntos depressivos de relacionamento, mas eu vejo assim que, tipo, essa questão das redes sociais e de você se podar e tudo mais, eu acho que é um negócio muito ruim e é uma coisa assim que eu já falei e eu sempre friso nesse canal, sempre que eu posso, que é de você não ter que seguir esses padrões das redes sociais, porque você é uma pessoa muito complexa, e se você é uma pessoa muito complexa, você tem que se orgulhar desse tipo de coisa. Você não precisa se enquadrar nada, ok? Se nas redes sociais estão falando assim que pra você ser bonito, você tem que usar essa roupa, você tem que usar esse corte de cabelo, faça se você quiser, mas não se sinta na obrigação de fazer, porque eu acho que é muito importante que exista essa diversidade. E uma coisa que eu sempre falo nesse canal, eu sempre menciono, é que você é uma pessoa que precisa ter pelo menos um hobby diferente e não ter vergonha desse hobby, né? De, isso aqui, será que o que eu tô fazendo aqui é muito estranho? Não tem problema ser estranho. E eu acho que é, tipo, muito legal quando alguém tem um hobby tão estranho e mantém esse negócio, porque é como se você mantesse aquela chama viva de isso aqui é uma coisa estranha, mas que é necessário ser feita, porque culturalmente é bom. Né? De, eu gosto de colecionar, sei lá, fitas VHS do filme Titanic e todas as versões. Ok, esse tipo de hobby é sempre muito importante para você conseguir perpetuar uma cultura, né? De você escapar daquele negócio de você virar uma massa tão homogênea que você é igual a todo mundo. Então, você ter um hobby diferente, além de ser bom para sua mente, é bom culturalmente, porque você, às vezes, você consegue influenciar pessoas de uma forma que você não imagina. Recentemente eu comecei a fazer um monte de coisa aleatória porque eu queria fugir dessa homogeneidade da internet, tá? E eu comecei a fazer um monte de coisa aleatória. E, tipo, esses dias eu peguei uma TV antiga, tipo, sabe aquelas TV de tubo? O negócio que eu tô fazendo é de assistir filmes pela primeira vez, só que nessa TV. Daí, tipo, fica nessa qualidade de TV analógica. Mano, irado. Ok? Esses dias eu fiz uma noite de filmes de terror. Aliás, assisti aquele filme A Hora do Pesadelo 1, do Fred Krueger. Meu comentário sobre aquele filme, uma merda. A ideia é muito boa, tá? Mas os atores, eles não sabem atuar. Se eu tivesse atuando, eu ia atuar muito bem. Tem uma cena que o Fred Krueger, tipo, ele tá pegando fogo e tudo mais, e ele vai lá e ele vai atacar a mãe da família. E, tipo, ele vai lá e abraça ela, só que ele tá pegando fogo, então, obviamente, ele acaba queimando ela e tudo mais, e ela pega fogo e ela morre. Aí, tipo, chega a filha e o marido dela e olha, tipo, só pro esqueleto dela tudo queimado na cama, e eles olham e eles fazem, tipo... E eles dão as costas e saem. Meu Deus do céu, é a mãe de vocês que tá queimada ali? É isso que você faz? A atuação é uma merda, ok? E eu não sou crítico de cinema, mas eu tenho que falar, a atuação é muito ruim. Outra coisa também que eu comecei a fazer esses dias é de, tipo, pegar álbuns de banda dos anos 70 e começar a analisar que música que essas bandas dos anos 70 lançaram nos anos 80, né? Porque como a música ela mudou, né? A música dos anos 70 para os anos 80 mudou muito. E eu comecei a analisar essas bandas e eu vou dizer, esse aqui talvez seja o meu hobby favorito. Nerd! Nerd! Desculpa. Mas o meu hobby favorito é ficar analisando que aspectos que essas bandas trouxeram para essas músicas dos anos 80. Né? E eu comecei a olhar assim, nossa, eles conseguiram se adaptar bem. Ou, tipo, jogar uma outra banda e falar assim, não gostei. Não gostei, não se adaptou bem, por isso que fracassou. Tem uma reclamação que eu quero abrir, aproveitando que eu tô falando isso aqui, tá? Sabe aquela banda Player, que tem aquela música Baby Come Back? Any kind of fool could see. Eles lançaram nos anos 80 um álbum chamado Spice of Lies. E eles tiraram esse álbum de todas as plataformas. E tinha uma música que eu adorava, que era uma música chamada If Looks Could Kill. Eu já reclamei sobre isso no canal, eu acho que alguma vez. E eles tiraram de todas as redes sociais, de todas as plataformas de streaming. Você só consegue achar no YouTube. E quem escuta música no YouTube? Enfim, é um dos meus hobbies. Tá? Desculpa ser muito... Desculpa, mas é que quando eu falo de música e hobby eu fico assim, só falta eu comer esse microfone aqui. Esses dias eu vi uma pessoa comentando a respeito dessas músicas românticas dos anos 80 e ela deu o seguinte cenário. Ela falou assim, imagina você perder o amor da sua vida e você nunca mais poder encontrar essa pessoa e você ter que escutar essas músicas na rádio. Vamos exercitar nossa mente, vamos criar um cenário aqui, tá? Todo mundo segurando minha mão, vamos lá. Imagina que a gente tá nos anos 80 e você namora com uma pessoa e você, eventualmente, você perdeu essa pessoa, né? Você vacilou e você perdeu essa pessoa. Imagina a seguinte situação, você tá deitado na sua cama, numa noite de domingo, sem internet, o conceito de internet nunca existiu, você tá deitado na sua cama e você liga o rádio e começa a tocar Heavens do Bryan Adams. Oh, thinking about our younger years.
It was only you and me. E você deitado, assim, chorando, pensando na pessoa que nunca mais vai voltar. We were young, wild and free. Now nothing can take you away from me. We've been down that road before, but that's over now. E você deitado na sua cama, pensando na pessoa que nunca mais vai voltar. E tipo assim, uma coisa muito triste, mas não é uma coisa muito romântica, não é algo muito poético você parar pra pensar. Que você perdeu um amor e você nunca mais encontrar esse amor na sua vida. Talvez seja a forma como o universo queria que sempre fosse. Tem uma frase muito bonita a respeito do universo que diz mais ou menos assim: se o universo não quer que seja, você nunca mais vai ver a pessoa, nem que ela more do outro lado da rua. Então imagina você não ter internet, você perder a pessoa, você tá deitado na sua cama depressivo numa noite de domingo, tá tipo assim, a lua batendo na sua janela, e você tá escutando Heavens, do Bryan Adams, no seu rádio, chorando e lembrando da pessoa que nunca mais vai voltar. E que provavelmente está feliz com outra pessoa. Mas enfim, pessoal, desculpa terminar o vídeo com essa depressão, com essa tristeza, ok? Lembre-se, não estamos nos anos 80, mas estamos em 2025, tá? Se isso te deixa feliz ou triste, é com você, ok? Forte abraço, um beijão, até a próxima. Não deixa de se inscrever, deixa o like, porque me ajuda bastante, ok? Um beijão, até a próxima.